Como é que estão as coisas? Estão gostando dessas aulas virtuais? É complicado, né? É, elas, até a gente acostumar, né, com essa metodologia, vai algum tempo. Mas é boa também, né? Não deixa de ser uma boa alternativa. Principalmente em função daquilo que a gente está passando hoje, né? Toda essa questão da pandemia do Covid-19. Então, o correto, né, vamos dizer, se a gente olhar sob o ponto de vista científico, o correto é realmente a gente praticar o isolamento, né, social e o distanciamento social. Para quê? Para a gente evitar um boom nos hospitais, né? Porque na verdade o nosso sistema público de saúde ele não consegue atender todo mundo, né, ou pelo menos uma grande parcela da população ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente precisa usar dessa metodologia, né? É por isso que a gente está fazendo essas aulas virtuais, né? Então, vamos lá, né? Vamos começar, já falamos demais, direto do Química G, do canal do professor Germano, né? Do YouTube direto para os meus queridos e amados e idolatrados alunos do nono ano do ESA Pariquera Sul. Beleza? Então vamos lá para a nossa aulinha de Química. Terceira aula, né? Virtual de Química. E aí a gente vai começar com as lições de casa, né? Com a lição de casa que a gente passou do Química 3, né? Porque a aula de hoje a gente vai falar no Química 4 e depois que a gente acabar de corrigir a lição de casa, né, no Química 4, que vai ser isso na semana que vem, aí a gente termina a apostila 4 e na semana que vem, se tudo correr bem, a gente inicia a apostila 2, né? Na verdade, ensino fundamental nono ano, né, caderno 2, beleza? Então vamos corrigir então a nossa lição de casa. Vamos aí para o primeiro exercício, né? Ixi, olha aqui, ó, já saiu aqui, ó, as respostas, né? Então vamos lá. Primeiro exercício, página 571. Abriu já a apostila? Já pegou a apostila? Já está com a apostila na mão? Então você, né, vamos torcer aí que tenha feito a lição de casa, né? Porque ninguém me mandou nada, não recebi nada aí pelo WhatsApp, né? Mas na semana que vem a gente já vai combinar que a lição de casa vocês vão fazer, vão fotografar pelo celular e vão me mandar a lição de casa para eu conferir de todos os alunos, ok? Cada um vai tirar a sua fotinho e vai mandar para mim para que eu possa estar observando quem está fazendo as atividades, né? E também fazendo uma avaliação se tudo isso que a gente está fazendo está dando certo, beleza? Então vamos lá. Então o primeiro exercício aqui, ó. Em um milho de pipoca, ao estourar, ocorreu uma mudança de estado físico da água, que passou do estado líquido, né, do estado líquido para o estado de vapor. Na verdade, no milho, dentro do milho, o milho ele contém água, né? E na verdade o efeito do micro-ondas, né, dentro do, do alimento, né, ou dentro daquilo que você pretende interagir no micro-ondas, na verdade ele age sobre a água que tem sobre esses alimentos. E aí essa água é ela que é esquentada, né, dentro do contexto do alimento, tá? Por isso que às vezes até alguns alimentos, a partir do momento que você liga lá o micro-ondas, ele age diretamente na água desses alimentos. Essa água acaba
de uma certa forma, dependendo da quantidade, né, de calor que é feito, ela acaba evaporando, né, ela acaba saindo de dentro do contexto do alimento, e o alimento fica muito estranho, né, fica com um gosto muito estranho, fica um gosto emborrachado, né. O ideal, né, tudo bem que é um equipamento, né, na cozinha hoje muito importante, né, nos ajuda aí, mas o ideal não é você realmente cozinhar nele, né, porque senão você vai perder toda a sua água do seu alimento e ele vai ficar um alimento muito estranho, né. Basta só, na verdade, ele é só para dar uma descongelada, né, só para colocar o alimento aí mais ou menos aí, pelo menos um pouquinho quente, né? Não precisa estar exatamente muito quente, senão fica realmente muito ruim, tá? Eu particularmente evito, né? Até para não emborrachar o alimento, tá? Então vamos lá, vamos para o segundo agora. Na formação de uma nuvem, ocorreu uma mudança de estado físico da água que passou. Na formação de uma nuvem, ocorreu uma mudança de estado físico da água, que passou do quê? Passou do estado de vapor para o estado líquido, né? Na verdade, a água ela evaporou, foi lá para cima, né, nas nuvens. Aí ela começa, quando ela chega lá, está muito mais frio, aí ela começa a condensar, né? Aí ela forma aquelas gotículas, essas gotículas vão se juntando e vão formar uma chuva, né? Na verdade, uma nuvem muito pesada que vai acabar caindo normalmente na forma de chuva. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui os nossos exercícios. Aí eu tenho aqui uma, uma chargezinha, né? Eu tenho uns quadrinhos do Calvin, né? Do Calvin. E esse Calvin também é genial, né? Fantástico. E aí aqui eu tenho aqui uma sequência, né? Uma sequência do qual é, é, fica muito claro, né, a fusão da água, né? Aqui, ó, se você acompanhar aqui a sequência, né? Então vamos lá aqui, ó, tudo sólido do corpo do Calvin começa a dissolver, né? Ou seja, a liquefazer, né? E então ele deixou de ser sólido e passou para ser líquido. Que tipo de mudança de estado é essa aqui, ó? Todo sólido no corpo do Calvin começa a dissolver, né? Então ele sai da condição sólida, né, inteirão, e passa aí para uma pocinha aqui, ó, tá vendo? E aí então esse tipo do sólido para o líquido, a mudança de estado é a fusão, beleza? Então, seguindo o próximo exercício, o quarto exercício, né? Leia o poema e depois responda aos itens que seguem, né? Cai chuva, molha a terra, águas limpas ficam impuras, vem o sol, aquece a água, e o vapor vai para as alturas. O vapor sobe limpinho, em sujeira nem se pensa, porém lá em cima é tão frio que o vapor logo condensa. Nuvens cinzas, nuvens brancas, tempestade ou chuva fina, e a água que volta à terra é o vai e vem, não termina. E assim, num ciclo eterno que a natureza inventou, a água que hoje é suja, amanhã já se limpou, né? É um poemazinho aqui, né? Na verdade, é um poemazinho que demonstra mais ou menos o ciclo da água, né? É bem legal aqui. Então, o que os versos acima explicam de maneira simplificada, né? O texto descreve de maneira poética o ciclo da água. É exatamente isso que ele está demonstrando aqui no opa, qual as mudanças de estado
físico mencionadas nos versos, né? Então, é a evaporação, que é uma vaporização lenta, e a condensação. Ou seja, a água líquida passa para o estado de vapor, sobe, condensa, cai na forma de chuva, né? Então, esse é o ciclo da água. Essas são as mudanças principais, né? Explique o significado dos versos. A água que hoje é suja, amanhã já se limpou, né? A água suja é uma mistura. Como o processo, né, de evaporação separará somente a água, então, consequentemente, o vapor é limpo, né? Ele vai separar da mistura, né? E vai subir, consequentemente, a água é pura, né? Vai ser uma água destilada. A água destilada é considerada água pura. Beleza? Então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é o quinto exercício. E aí eu tenho um gráfico, né? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma certa quantidade de substância, foi aquecida. Aqui, ó, eu tenho um processo aqui, ó, essas linhas elas estão subindo, né? Aqui eu tenho o eixo de temperatura. Agora temperatura 1, temperatura 2. Então aqui a temperatura está subindo, né? A setinha está para cima. E então essa curva aqui significa aquecimento. E essa outra aqui significa resfriamento. Beleza? Aqui, ó, tá vendo, ó? Aquecimento e resfriamento. Então, diante dessas situações, né, vamos avaliar aqui as questões. Registre em quais trechos a substância é encontrada somente nos estados sólido, líquido, gasoso, sólido e líquido, líquido e gasoso. Então vamos lá. Primeiro, o trecho A, né, ó. O trecho A é antes do ponto de fusão. Aqui é o ponto de fusão, B, né? É o ponto de fusão. É onde ele deixa de ser sólido e passa a ser líquido. Beleza? Então, ó, nesse trecho A aqui, ó, ele é totalmente sólido, porque não houve mudança, né? Não está havendo alteração, né? Líquido, totalmente líquido, no trecho C e H. Também, ó, aqui, ó, no trecho C e H. Aqui em cima também, tá, pessoal? Eu não coloquei aqui, mas aqui, ó, é sólido também no trecho A e no trecho J, ok? É trecho A e trecho J, beleza? No líquido, trecho C e H. Ou seja, aqui, ó, no aquecimento, ele é totalmente líquido, né, que ele está aquecendo, e também no resfriamento, depois que o ponto de resfriamento, né, começou a passou tudo, né, ultrapassou esse limite, então aí aqui é totalmente líquido, ok? Então, gasoso é o trecho E e F, os dois, ó, que é depois do ponto de ebulição, né, e do ponto de condensação. Né? Aqui, ó, ponto de ebulição e aqui o ponto é o mesmo, tá? Aqui os dois pontos são iguais, né? Se fosse a água, por exemplo, seria 100 graus Celsius, tá? Sólido e líquido, trecho B e I, né? Então aqui, ó, aqui ao mesmo tempo aqui, ó, nesse trecho B e nesse trecho I, no B ele está aquecendo. Então, aqui eu tenho parte sólido e parte líquido. E aqui é a mesma coisa. Eu vou ter parte líquido e parte sólido, tá? Que é o ponto, que é a temperatura de resfriamento. Beleza? Líquido e gasoso, trecho B e I também. Líquido e gasoso. Cadê? Então, aqui, ó, os dois, né? Ao mesmo tempo, né?
líquido e gasoso. Eu tenho os dois, né? Aqui, ó, que é só no I, né? Não, não, perdão. Vamos lá, vamos voltar. Sólido e líquido. Sólido e líquido é B e I, tá? B e I. Sólido e líquido. E líquido e gasoso é o trecho D e G, tá? Ignore isso aqui, tá? Isso aqui tá errado, tá? É G, é D e G, beleza? Então vamos lá. A temperatura de fusão é essa aqui, ó, T1, né? Temperatura de ebulição, T2. Temperatura de condensação, T2. Temperatura de solidificação, T1. Aí ele fala assim, a passagem de A até E, né, de A até E, envolve absorção ou liberação de calor. O que vocês acham? É a absorção de calor, né? Então o processo é endotérmico, tá? Aqui é liberação ou absorção. Aqui é liberação, né? Porque aqui ele vai perder o calor para a atmosfera. Aqui ele vai absorver, né? Você tem que colocar calor para poder haver a mudança de estado. Aqui é o contrário. Para haver a mudança de estado, ele vai perder calor, que é o processo inverso. É o processo de resfriamento. Esse processo se chama exotérmico. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Temos mais, tem mais um exercício aqui, né? Uma onda de calor mata mais de 120 pessoas, né, na Ásia. A temperatura mais alta foi registrada no distrito de Sibi, na província do Baluquistão, no Paquistão, onde o calor chegou a 52 graus Celsius. A notícia acima ilustra as possíveis consequências do descaso com a natureza. A tabela a seguir indica o ponto de fusão e ponto de ebulição de algumas substâncias presentes no nosso cotidiano. Então, no éter etílico, né, o éter, o álcool e o naftaleno, são três substâncias aí que nos acompanham aí no nosso cotidiano, né? Ok? O ponto de fusão é menos 117, menos 114 e 80 graus aqui, né? E o ponto de ebulição 34, 78, 207. Então essas substâncias, aí ele pergunta aqui, ó, essas substâncias, quando expostas à mesma temperatura no distrito de Sibi, com 52 graus, apresentam-se respectivamente em qual estado? Se eu estou num lugar a 52 graus e a temperatura aqui, ó, de ebulição é 34, então esse éter etílico aqui, em qual estado ele vai estar? Ele vai estar no estado gasoso, né? Porque o ponto de ebulição dele é 34 e a temperatura ambiente é 52, muito maior, né? Então ele já está no estado gasoso. Ao contrário do álcool, né? O álcool ele só vai mudar o seu estado do líquido para o gasoso depois de 78 graus. Então, se eu estou a 52, então eu não atingi ainda os 78. Então isso significa o quê? Que nesse intervalo aqui ele é líquido, né? Então aqui gasoso, líquido e o naftaleno. O naftaleno ele vai estar na condição sólida, né? Porque ó, aqui, ó, o ponto de fusão do naftaleno é 80 graus. Ou seja, então ele só vai deixar de ser sólido e passar para o líquido a 80 graus. Ora, então se eu estou a 52, ele ainda está sólido, né? Então é gasoso, líquido e sólido. Vamos ver qual que é, né? Gasoso, líquido e sólido é a resposta E. Beleza?
Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Vamos para o próximo, o sétimo, né? O galho e rubídio são dois metais visualmente muito parecidos e apresentam as seguintes propriedades físicas. Ou seja, aqui ó, temperatura de ebulição, perdão, né? Temperatura de fusão e aqui a temperatura de ebulição, né? Então vamos lá. Considerando esses dados, responda as questões. Qual o estado físico dos dois metais em um dia cuja temperatura é 25 graus? Né? Você vê aqui, ó. A 25 graus Celsius, o galho ele só vai mudar do estado, ó, temperatura de fusão, do estado sólido para o estado líquido, né, se ele tiver 29,8 graus. Se eu estou a 25, então isso significa, né, isso significa que ele vai estar ainda no estado sólido. E o rubídio, né, também a mesma coisa, ele só vai mudar com 39, né, graus. Então o galho vai estar sólido e o rubídio sólido, né? Aí a outra pergunta é, deixa eu pegar aqui na apostila. Qual o estado físico dos dois metais em um deserto onde a temperatura chega a 45 graus Celsius? Bom, a 45 graus Celsius, todos dois aqui, ó, todos dois já vão estar no estado líquido. 45 é maior, né, que a temperatura de fusão, porém é menor que a temperatura de ebulição. Então significa que os dois vão estar no estado líquido. Beleza? Tanto o galho quanto o rubídio. Ok? Então vamos para o próximo exercício. Né? O próximo exercício e aqui eu tenho uma tabela, né? Eu tenho uma tabela, o exercício número 8, né? Deixa eu ver aqui. A tabela está aqui. Eu tenho uma tabela. Aí a tabela a seguir lista 5 metais. As duas colunas indicam aqui, ó, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, né, desses materiais. Aí vamos lá para a pergunta do tungstênio, né? Então, atualmente, as lâmpadas que predominam em nosso cotidiano são as fluorescentes e as de LED. São muito mais econômicas, né? Você precisa de muito menos energia para gerar energia luminosa. Então, elas utilizam muito menos energia elétrica do que essas de filamento. Esse tipo de lâmpada aqui, ó, é uma lâmpada mais antiga, né? Tem um modelo das primeiras lâmpadas lá de Thomas Alva Edison, né? Que foi o cara que foi o cientista que inventou, né? Na verdade, ele trabalhou a energia elétrica e transformou a energia elétrica numa utilidade, né? Numa questão útil para a humanidade, que foi a luz, né? A luz através do filamento aqui, né? Você usa o metal, aí a energia passa por esse metal, ele esquenta esse metal, e aí o fato dele esquentar, ele acaba gerando luz, né? De tão quente que ele fica, ele gera luz, tá? E ele transforma essa energia térmica aqui em energia luminosa. Beleza? Então vamos lá. Porém, aí eles foram precedidos por um tipo de lâmpada que prevaleceu por muito tempo, as lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas são formadas por um filamento metálico, fio muito fino, dentro de um bulbo de vidro
que com a passagem da corrente elétrica aquece até temperaturas na ordem de 3.000 graus. Com esse intenso aquecimento, o fio passa a brilhar, emitindo luz, né? Aí ele fala assim, a pergunta, qual ou quais, né, os metal entre os listados na tabela acima que podem ser usados para fabricar o filamento. Então tem que ser um metal, na verdade tem que ser um metal que vai se manter sólido, né, em temperaturas muito altas, né? Então, porque senão o que vai acontecer aqui, ó? Se a temperatura for muito, muito, muito alta e ultrapassar o ponto de fusão, né, desse metal, ele vai derreter. Aí não tem iluminação nenhuma, né? Ele vai derreter. Por quê? Porque ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Tá? Então, nós precisamos de um metal que suporte, né, altas temperaturas. E o que nós temos aqui, o que suporta maior quantidade de temperatura é o tungstênio. É exatamente esse metal que era bastante utilizado na fabricação das lâmpadas incandescentes. Essa lâmpada hoje, pessoal, ela é muito pouco usada, né? Até você encontra ainda por aí, mas ela é muito pouco usada, né? Porque ela consome muita energia e ela é muito antieconômica, tá? Beleza? Até aconselho, né? O ideal é você trocar todas as lâmpadas da sua casa por lâmpadas de LED, né? Ou lâmpadas fluorescentes, ok? Que gastam muito menos energia, e energia hoje é um problema, né? Além de ser muito cara, a gente não tem ela muito disponível, beleza? Então vamos lá, vamos seguir para o próximo, nono exercício. Também é uma chargezinha, né? E aí essa charge aqui, quando eu fui resolver, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco confuso, né? Porque a resposta é uma resposta pouco científica, mas vamos lá. Aí eu tenho o Garfield, né? Que é um gato, né? Aquele gatinho famoso, né? Todo mundo conhece o Garfield. E aí o amigo dele aqui, ó, coma o seu sorvete antes que derreta. Aí ele come o sorvete de uma vez, né? Ele pega aqui o sorvete dele e aí ele pergunta assim, mas sorvetes derretem, né? Ele, na verdade, ele até ficou em dúvida, ele estava muito em dúvida, porque nunca ele come tão rápido, né? Ele gosta tanto do sorvete que ele nunca percebeu que na verdade um sorvete derrete, né? Então o gato Garfield se espanta ao ouvir falar que o sorvete se derrete. O motivo disso é a temperatura de fusão do sorvete é superior à temperatura ambiente e, portanto, não derrete enquanto está sendo consumido. Não é verdade, né? Realmente não é verdade. Se para o sorvete derreter, é que a temperatura de fusão tem que ser menor que a do ambiente, né? O ambiente tem que ser mais quente, né? A casquinha em que o sorvete é servido é um excelente isolante térmico, impedindo que ele derreta. Também não, né? Porque o sorvete ele fica totalmente exposto, né? A grande verdade é que a casquinha ela só serve para acomodar o sorvete, né? Só para você segurar. É bom para nada, né? Eu gosto pra caramba também. Mas ela só serve para isso. Ela não tem intenção nenhuma de isolar nada, tá? Nem todas as substâncias têm temperatura de fusão. Portanto, seu estado físico permanece inalterado. Todas têm, né? Também não tem nada a ver, porque todas as substâncias têm o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Algumas substâncias não sofrem mudanças de estados físicos
como é o caso do sorvete. Também não, né? Garfield come tão rapidamente sorvete que nunca pôde observar o sorvete mudar de estado físico. Eu acredito que essa é a resposta, né? Pouco científica tal, é muito mais em função da interpretação do quadrinho, né, do que uma interpretação científica, né? Beleza? Tranquilo? Então vamos para o próximo exercício, né? É, o próximo exercício é aquela prática culinária bastante conhecida, que é o banho-maria, né? Então, uma prática culinária comum é colocar o alimento para cozinhar ou esquentar em banho-maria. Considere a figura que esquematiza uma possível montagem de banho-maria, né? Então, o processo de banho-maria é o seguinte: você aquece, né? Você vai aquecer é a substância que envolve, né, aquilo que você pretende aquecer. Mas como o aquecimento ele não é direto, ele é mais ou menos de uma forma indireta, então você monitora melhor a temperatura daquilo que você pretende aquecer, né? Você mantém a temperatura mais equilibrada, né? Não há muitos picos de temperatura, né? Então você precisa ficar aumentando e diminuindo, né, a quantidade de energia. Essa o objetivo do banho-maria, né? Então vamos lá. Sabendo que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius e que o alimento X tem temperatura de fusão de 120 graus Celsius, analise as seguintes afirmações, né? Enquanto houver água no recipiente, o alimento não sofrerá fusão, né? É, é, se você, é lógico que se você é, tiver uma quantidade, né, muito grande de água, né, pode até ser que sim, mas em princípio talvez não, né? Eu teria que ter muita água, né? Porque na verdade essa água em volta vai acabar evaporando, ela vai terminar e vai chegar uma hora aí que não haverá mais a troca de calor, né? A temperatura da água em ebulição atingirá o valor de 400 graus. Não atingirá, é 100. Se a temperatura da chama reduzir para 390, a temperatura da água vai também não. Então, dadas as afirmações acima, eu acredito que somente né? Somente a primeira é que está correta, tá? Como a quantidade de água aqui é pequena, né? Ó, aqui, ó. Então o alimento jamais realmente chegará a fundir, né? Então, na verdade, ele só vai aquecer, né? E aquecer até de uma forma uniforme, né? Uma forma muito mais profissional, né? Quem utiliza muito essa técnica são os grandes chefes aí, né? Ok? Então vamos ver também rumo ao ensino médio, né? Então aqui ó, o ciclo da água é fundamental. Então esse aqui é a temperatura de evaporação, né? Que é o processo principal aqui, ó. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada é evaporação, né? Beleza? Então vamos para o segundo de rumo ao ensino médio, também é do Enem, né? E em certas regiões litorâneas, o sol é obtido da água do mar pelo processo de cristalização por evaporação. Para o desenvolvimento dessa atividade, é mais adequado um local, o quê? É plano, né? Tem que ser plano,
com baixa pluviosidade, ou seja, com muito pouca chuva e bastante vento, né? Muito vento, porque o vento ele acelera, né, o processo de evaporação, que é um processo lento, né? E aí ele acaba acelerando esse processo de evaporação, beleza? Então vamos para o terceiro, também é uma tabela, né? Tem uma tabelinha, né? E aí é uma tabela também de temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição, né? Então ele fala assim, ele pergunta, em um dia de muito calor, houve-se no laboratório um estampido produzido pelo arremesso da rolha de um dos frascos para o teto. De qual dos frascos foi arremessada a rolha, né? Então, vamos supor aqui, ó, um dia de muito calor, né? Um dia de muito calor. Para que a rolha, né, saia de dentro do frasco, né, seja então tem que ter tido a formação de gás, né, dentro do frasco, ou seja, passar do estado líquido para o estado gasoso, né? Na temperatura normal, né, na temperatura normal, o que o, num dia muito quente, né? Onde a gente chega aí até 35, 36, né? Hoje a gente tem dias aí até com 38, 39, 40 graus, né? Então o pentano, né, seria o elemento que é o 2, né? O pentano vai ele vai voltando aqui, né? É o pentano com 36 graus, né? Ele vai passar para o estado gasoso num dia muito quente e vai expulsar, né, a rolha do frasco. Beleza? Terminamos, beleza? Fizemos aqui o exercício. Espero que todo mundo tenha acompanhado direitinho, né? E aí vamos agora para a nossa aula. Bom, se tiver alguma dúvida, pessoal, qualquer dúvida, vocês me mandem essas dúvidas. Vocês me mandem pelo ClassApp, né, pela mensagem, ou pelo Plural Maestro, ou pelo química.janofebu@gmail.com. Beleza? Ok? Então vamos nessa aqui, ó. Bom, até o próximo encontro, né? Logo em seguida a gente só corrigiu, né, a lição de casa. E aí agora, daqui a pouquinho, a gente vai estar juntos também, porque a gente vai para a nossa aula, né? Vamos começar então o Química 4. Beleza? Um grande abraço para vocês, né? Um beijo no coração, muitas saudades, tá? E vamos lá, vamos seguir em frente, ok?